Boa tarde, meu nome é Vanessa, eu sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação e hoje eu vou apresentar os trabalhos que compõem o exame de qualificação, que tem como título Trypanosomatídeos e mamíferos silvestres, ciclos de transmissão e suas relações com mesocarnívoros no Pantanal. Bom, o sistema reservatório pode ser definido como um agrupamento de espécies que dão suporte à manutenção de um parasito na natureza de maneira sustentável em uma dada escala espacial. A resultante dessas interações parasita-hospedeiro é imprevisível, uma vez que ela depende das múltiplas condições biológicas inerentes ao parasito, ao hospedeiro, nos diferentes recortes ambientais e temporais em que eles ocorrem. Frequentemente, essa interação tem uma resultante negativa que acaba por debilitar as condições orgânicas e alterar a homeostase. Além disso, é importante dizer que o parasitismo pode atuar como um promotor de diversidade biológica, já que ele interfere em processos como competição, migração e especiação, além de afetar a fecundidade e as taxas de sobrevivência. Dentre os parasitos, nós temos o gênero Trypanosoma, que engloba espécies que são multi-hospedeiras e causam infecções crônicas nos hospedeiros vertebrados. A manutenção e transmissão dos trypanossomas no ambiente natural ela é garantida por espécies mantenedoras e amplificadoras. As mantenedoras seriam aquelas espécies que estão infectadas e amplificadoras seriam aquelas que, além de estarem infectadas, apresentam quantidades do parasito circulante suficiente para garantir a transmissão vetorial. Então, o estudo dessas relações, desses sistemas reservatórios, nos permite compreender as dinâmicas de transmissão no ambiente natural e o papel que as diferentes espécies desempenham nos ciclos de transmissão. Então, diante disso, apresento o primeiro trabalho, que tem como título Sistema Reservatório para a espécie de Trypanosoma em uma grande área inundável neotropical. Esse trabalho foi publicado em 2019 na Acta Trópica. O estudo foi realizado em uma propriedade privada localizada na sub-região da Inhacolândia, no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Foram amostrados, então, mamíferos de médio e pequeno porte e triatomíneos, que são os insetos que atuam como vetores de Trypanosoma. Então, foram realizadas 6 campanhas para a captura de mamíferos de médio porte. Elas foram realizadas no período compreendido entre novembro de 2015 e outubro de 2016, com uma duração de 10 dias consecutivos cada uma. Então foram utilizadas 30 armadilhas do tipo box. Elas eram instaladas no campo, cobertas com folhas de acuri, no intuito de camuflar a armadilha e garantir tanto um conforto térmico quanto uma redução do estresse para os animais capturados. Uma vez que havia captura, eles eram contidos quimicamente, eram marcados com tecido implantado com um microchip implantado no tecido subcutâneo na região interescapular. Era realizada ainda a coleta de sangue em tubos contendo anticoagulante e sem anticoagulante. Para a captura dos pequenos mamíferos foram realizadas 2 campanhas em janeiro e junho de 2016, cada uma com duração de 10 noites consecutivas. Então foram estabelecidos 5 transectos lineares. Ao longo desses transectos foram instaladas 15 armadilhas do tipo Sherman e 15 Tomahawk. Elas eram instaladas no estrato terrestre e arbóreo, sendo que era intercalado o tipo de estrato e o tipo de armadilha. Foi utilizado como isca uma mistura de sardinha, banana, pasta de amendoim e aveia. Quando havia captura, os animais eram levados para o laboratório de campo, eram contidos quimicamente e era realizada então a coleta de sangue. Para a captura dos morcegos foram realizadas 3 campanhas em dezembro de 2015, junho e setembro de 2016, cada uma com 7 noites. Foram utilizadas então 5 redes de neblina que eram instaladas no fim do dia na borda e no interior das cordilheiras. Elas permaneciam no campo durante 6 horas e eram checadas a cada 20 minutos. Quando havia captura, os animais eram levados para o laboratório, era realizada a contenção química e a coleta de sangue. Para a captura de triatomíneos foram utilizadas armadilhas luminosas, como essa aqui da primeira imagem, e a busca ativa em ninhos de coati.
né? Os coatis constroem ninhos arborícolas, né? E então esses ninhos eram derrubados e era realizada então a busca de triatomíneos. Bom, para o diagnóstico das espécies de tripanossoma foi realizado então a partir do sangue a técnica do microhematócrito com o intuito de identificar as altas parasitemias por Trypanosoma evans. Foi realizado o hemocultivo em meio NNN-LIT para identificar as altas parasitemias por Trypanosoma cruzi, Rangeli, Marinkeli e Dionise, sendo que as amostras positivas no hemocultivo foram submetidas à extração de DNA e à realização da reação em cadeia da polimerase, tendo como alvo a região 18S do RNA ribossomal. Quando positivos no 18S, essas amostras eram então submetidas a uma amnésia de PCR para Trypanosoma tid e foi realizada então a purificação e o sequenciamento, e quando identificadas as espécies de a espécie Trypanosoma cruzi, foi realizada ainda uma PCR multiplex com o intuito de identificar os genótipos, que seriam as DTUs de Trypanosoma cruzi. Foi realizado ainda a extração de DNA e PCR do sangue dos hospedeiros, tendo como alvo 18S, né? E as amostras positivas, então, foram submetidas a uma amnésia de PCR para identificar a espécie de Trypanosoma que estaria ocorrendo, né, de acordo com regiões específicas. A partir do soro foi realizado 2 testes sorológicos, né, um imunoenzimático, outro de fluorescência, para determinar as concentrações de imunoglobulina G, anti-Trypanosoma cruzi, para as espécies Cerdócio-anthus, Leopardus pardalis e Naso-anasa, e IgG anti-Trypanosoma evans para Cerdócio-anthus e Leopardus pardalis. Nesse caso não foi realizado para Naso-anasa porque o conjugado para essa espécie ainda não está disponível. Foi realizado ainda o diagnóstico a partir dos triatomíneos no hemocultivo e o diagnóstico molecular. As infecções foram então classificadas como altas parasitemias para Trypanosoma quando havia um resultado positivo no hemocultivo, no microhematócrito, como infecções crípticas, né, aqueles resultados positivos na PCR, mas negativo no hemocultivo, e como infecção subpatente, a positividade na sorologia, mas com resultado negativo nos parasitológicos e na PCR. Então foi amostrado um total de 272 animais silvestres de 27 espécies distribuídas em 6 ordens e 15 famílias, 7 indivíduos de triatomíneos, né, de 3 espécies diferentes. Então aqui eu trago nessa tabela o resultado da positividade da infecção por Trypanosoma, de acordo com cada hospedeiro, em cada um dos testes, né? Então, as ordens amostradas foram carnívora, que foi a mais abundante, Rodentia, Chiroptera, Marsupialia, Cingulata, Pilosa e Triatomine. No caso dos triatomíneos, eu quero ressaltar que essa espécie Rhodnius stali os 2 indivíduos amostrados foram capturados em ninhos de coati, e as outras 2 através das armadilhas luminosas. No caso do Panstrongylus geniculatus, né, esse é o primeiro relato da ocorrência dessa espécie no Pantanal. Outra coisa que eu quero mostrar aqui é que quando a gente tem esse resultado UN, quer dizer que a gente teve um resultado positivo no hemocultivo para alguma espécie de Trypanosoma, mas que não foi possível fazer o isolamento e nem o diagnóstico molecular, então não foi possível chegar na espécie de Trypanosoma. Eu vou falando de forma mais detalhada, né, sobre cada um desses resultados ao longo da apresentação. Então, quanto às altas parasitemias, no caso do Trypanosoma cruzi, identificamos 3 espécies com altas parasitemias, que foram 2 mamíferos, o naso-anaso e o tamanduá tetradactyla, que é o tamanduá mirim, e uma espécie de triatomíneo, o Triatoma sordida. Todas essas espécies apresentaram a DTU TC1, que tem sido relatada no Pantanal e é associada aos ciclos silvestres. No caso do coati e do tamanduá mirim, elas se apresentaram como espécies importantes, né, para Trypanosoma cruzi, já que ambas apresentaram altas parasitemias, o que reflete um alto potencial de infectividade para os vetores, então elas estariam atuando como espécies amplificadoras. Além disso, ambas são escansoriais,
Então, elas podem aumentar a complexidade das interações no ciclo de transmissão, já que elas conectam o extrato arbóreo com o terrestre. Outros estudos, né, demonstraram a ocorrência de autoparasitemias por Trypanosoma cruzi em espécies escansoriais, que foi o caso do Trichomes fosseri e do Ecomis mamori, e ambos são roedores, né? No caso do coati, ele parece ter um papel de destaque no ciclo de transmissão do Trypanosoma cruzi, por ser uma espécie, a única espécie que sempre apresenta altas parasitemias em diferentes períodos, como demonstrado por outros autores na mesma região, em estudo realizado na mesma região. Além disso, é uma espécie que tem uma alta densidade no Pantanal, né? Então acaba favorecendo a taxa de contato entre o hospedeiro vertebrado e invertebrado. E são espécies que constroem ninhos, é uma espécie que constrói ninhos arbóreos. E esses ninhos, eles acabam servindo de abrigo e fonte de alimento para os triatomíneos, né? Então eles servem como um foco de transmissão tanto para os triatomíneos quanto para os mamíferos que utilizam esses ninhos. No caso do tamanduá-mirim, esse é o primeiro relato da ocorrência de autoparasitemias por cruzi no Pantanal. O Trypanosoma evans, né, as autoparasitemias foram observadas apenas em coatis, né, isso demonstra a importância dessa espécie na manutenção do Trypanosoma evans no Pantanal. Né? A gente sabe que essa espécie de Trypanosoma ela depende de mamíferos domésticos e silvestres com diferentes competências infectivas, né, para se manter no ambiente. E em situações então, onde se tem surtos episóticos, né, quando ocorrem então, altas prevalências associadas a altas parasitemias, é relatada uma alta mortalidade de cães e equinos, que são espécies bastante sensíveis à infecção por Trypanosoma evans. Então, isso demonstra, né, o quanto esse sistema é complexo, né? Cada espécie acaba interagindo de um jeito com o parasito. Né? No caso do Trypanosoma rangeli, foi observado altas parasitemias no coati e no próximo cancrívoros, que é o mão pelada, né, esse bichinho aqui. No caso do coati já foi relatada a ocorrência no Pantanal, mas para o mão pelada esse é o primeiro relato, né, da ocorrência de infecção por rangeli. Existe, né, uma sobreposição geográfica dessa espécie de Trypanosoma com as áreas de ocorrência de Trypanosoma cruzi, uma vez que eles compartilham tanto os hospedeiros vertebrados quanto invertebrados. Além disso, a sua distribuição geográfica é associada às áreas de ocorrência de espécies do gênero Rhodinus, né, que é um importante vetor de Trypanosoma rangeli. O Trypanosoma cruzi marinkeri, né, foi identificada infecção com altas parasitemias em desmodos rotundos, Artibeus planirostris e Phyllostomus rastatus, né, é uma espécie de Trypanosoma de morcego e a prevalência foi mais alta no desmodos. Essa espécie é transmitida por triatomíneos do gênero Cavernícola, então eu trago aqui a distribuição geográfica conhecida no Brasil, né, para esse gênero, e a gente observa aqui no Mato Grosso do Sul não tem registro da ocorrência. Então, como nós observamos a infecção por Marinkeli, né, e pensando que os estudos sobre os vetores de Marinkeli na região são escassos, é muito provável que essa espécie esteja ocorrendo, mas ainda não foi registrada. Além disso, pode ser que outras espécies de triatomíneos também tenham a capacidade de transmitir o Trypanosoma cruzi marinkeli. Foi identificada ainda altas parasitemias para Trypanosoma dionisi em Platyrrhinus lineatus e Sturnira lilium. A ocorrência, né, de infecção por Dionise no Pantanal é bem conhecida nos morcegos, né, mas esse é o primeiro relato em Platyrrhinus lineatus. As infecções crípticas, que são aquelas, né, onde eu tenho um resultado positivo na PCR, mas negativo nos parasitológicos, foram observadas para Trypanosoma cruzi e evans, sendo que cruzi foram nas espécies Euphractus sexcintus e Dasipus novencinctus, que são o tatu-peba e o tatu-galinha, e nos morcegos desmodos rotundos e Artibeus planirostris. Para evans foi identificada em Eira bárbara, que é a irara, no Euphractus sexcintus, no Dasiprocta azari, que é a cutia,
e no lobinho e jaguatirica. Bom, essas infecções, elas são importantes, né? Elas garantem a presença do parasito no ambiente e isso está muito associado à via oral de infecção. Então, como no caso do desmodo ou do Artideus planirostris, né? Pensando na dieta desses indivíduos que têm os insetos como um item importante, né, da dieta, eles podem estar se infectando pela via oral, ao ingerir esses triatomíneos, esses insetos que estariam parasitados. Além disso, a via de infecção vetorial também pode estar ocorrendo, já que eles utilizam as palmeiras como abrigo, que também são utilizadas por espécies do gênero Rhodnius, que são importantes vetores de Trypanosoma cruzi. O Desmodus rotundus, que é um morcego hematófago, também pode estar se infectando pela via oral, né? Já que, ao se alimentar do sangue de mamíferos parasitados, eles também se infectam. No caso dos tatus, eu quero ressaltar aqui que, a exemplo do que eu disse sobre os ninhos de coati, os buracos de tatus eles também são utilizados por outras espécies, tanto de vertebrados quanto invertebrados. Então, da mesma maneira, eles podem favorecer essas infecções. Bom, além disso, eu quero ressaltar que as infecções crípticas elas podem passar a altas parasitemias. Isso já foi demonstrado, né, em outros estudos, ocorrendo em coatis e em pequenos mamíferos. As infecções subpatentes foram identificadas apenas para Trypanosoma cruzi nas espécies Cerdócium tus, Leopardus pardalis e Prossum cancrívoros. Essas infecções elas podem passar a altas parasitemias, né? Exemplo do que eu disse sobre as infecções crípticas. Isso está relacionado a uma imunossupressão transitória, né? Que frequentemente, né, decorre de uma condição nutricional inadequada, da presença de infecções concorrentes ou ainda de um estado de gestação e lactação, que são condições que acabam debilitando, né, os organismos. Bom, então o que a gente pode concluir é que existe um sistema reservatório complexo no Pantanal para as espécies de Trypanosoma, com várias espécies participando, né, sendo que o coati parece ser uma espécie-chave e isso se deve ao seu potencial infectivo, como observado nas infecções por Cruzi, Evans e Rangel, com altas parasitemias, e foi a única espécie que apresentou co-infecção pelas 3 espécies de Trypanosoma. Além disso, né, no caso do... a gente pode concluir que existem espécies com papéis especiais, que seriam os coatis e os tatus, né, como eu falei sobre os ninhos e sobre os buracos de tatu, né, eles acabam servindo como um ponto de convergência e de disseminação, né, de Trypanosoma para os hospedeiros vertebrados e invertebrados. Além disso, né, pessoal, as espécies podem atuar tanto como amplificadoras como mantenedoras, como eu falei anteriormente, e esse papel é variável, assim como a resultante das infecções são variáveis nos hospedeiros, né? Então, diante disso, eu apresento o próximo trabalho, que tem como título, né, as resultantes da infecção por Trypanosoma cruzi e Evans na saúde de coatis, lobinhos e jaguatiricas no Pantanal brasileiro. Esse trabalho foi publicado em 2018 na PLOS ONE. Os métodos de captura e diagnóstico foram os mesmos. Eu só quero acrescentar que nesse trabalho nós utilizamos ainda as informações sobre a massa corporal dos indivíduos, dos indivíduos amostrados e o tamanho corporal também. Então nós determinamos como parâmetros de saúde, né, os indicadores de anemia, nesse caso definidos pelo volume globular obtido através do hematócrito, o total de hemácias, né, com contagem câmara de Neubauer, e o volume corpuscular médio, obtido baseado no VG e no total de hemácias. Utilizamos como indicadores de resposta à infecção as contagens de neutrófilos e de monócitos, como indicadores de investimento imune as contagens de linfócitos e
as concentrações de IgG, anti-T Evans e T cruzi, e avaliamos a condição corpórea, então, baseada nos resíduos da regressão entre a massa corporal e o comprimento total. Para análise dos dados, foi realizado o teste de Cross-Kawallis para determinar as diferenças entre os valores hematológicos, né, dos animais negativos, infectados por Evans e por cruzi e co-infectados. Foi realizada ainda uma PCOA para reduzir a dimensionalidade dos dados e foi feita então uma análise de caminho para identificar a influência direta ou indireta das infecções e co-infecções nos parâmetros de saúde. Nós amostramos um total de 39 coatis, sendo 10 parasitados por Evans, 5 por cruzi e 8 co-infectados, 48 lobinhos, 7 parasitados por Evans, 7 por cruzi e 9 co-infectados, e 19 jaguatiricas, né, com 12 positivas para Evans, nenhuma positiva apenas para cruzi e 5 co-infectadas. Aqui eu trago os resultados das médias dos valores hematológicos para coati, né? Então, os animais negativos infectados por cada um dos parasitas ou co-infectados. Então, a gente observou uma redução no volume globular dos animais parasitados por Trypanosoma evans e co-infectados e um aumento na contagem de leucócitos nos animais positivos para cruzi e nos animais co-infectados. Para lobinhos, não houve nenhuma alteração com diferença estatística significativa quanto à série vermelha, né, os indicadores de anemia, mas foi observada um aumento no número de leucócitos decorrente de uma neutrofilia, então aumento no número de neutrófilos. No caso das jaguatiricas, não houve diferença em nenhuma das variáveis hematológicas avaliadas. Aqui o resultado da análise de caminho. Então, nós observamos um efeito negativo direto da infecção por Trypanosoma evans e da co-infecção nos indicadores de anemia, o que resultou numa redução do volume globular do VCM. Não houve efeito da infecção por Trypanosoma cruzi e foi observado ainda um efeito negativo indireto na condição corpórea dos coatis via indicadores de anemia. As infecções por Trypanosoma evans em coati, elas têm sido descritas como ocorrendo um quadro de anemia nos coatis na região do Pantanal, né? Outros autores demonstraram isso e da mesma maneira, né, a gente observa aqui que na co-infecção o efeito é exacerbado e isso também, no caso de co-infecção, o efeito é exacerbado nos indicadores de anemia. Isso também foi observado em um trabalho realizado em 2015 na mesma região. No caso da jaguatirica, foi observado um efeito negativo direto da infecção por Trypanosoma evans e da co-infecção nos indicadores de anemia, né, resultando então numa redução do volume globular. E além disso, a gente observou, né, um efeito negativo na condição corporal, independente das infecções. Esse efeito negativo foi resultado então de uma redução na contagem de hemácias e num aumento, né, do VCM. Então, tudo isso independente das infecções. Esse é o primeiro relato de um quadro de anemia, né, infecção por Trypanosoma em jaguatirica, né, embora não tenha para jaguatirica, em condições experimentais isso foi demonstrado em gatos domésticos. Um ponto que eu quero destacar é que como nós não avaliamos, apesar de não termos, né, investigado a ocorrência de outros parasitos, e considerando que nós observamos esse efeito aqui na condição corpórea, independente das infecções por Trypanosoma, é muito provável que outras infecções estejam ocorrendo. Alguns estudos realizados na região demonstraram a infecção por outros hemoparasitos que acabam em jaguatirica, né? E essas espécies que eles identificaram aqui, elas causam uma lise nas hemácias que estão parasitadas e, consequentemente, se tem uma redução na contagem de hemácias.
Além disso, né, esse VCM mais alto que nós encontramos, afetando a condição corpórea, ele pode ter uma origem metabólica, né, associada então a uma deficiência de B12, que pode estar relacionada à dieta dos indivíduos naquele momento, ou ainda a uma disfunção hepática. No caso dos lobinhos, né, não foi observado nenhum efeito das infecções nos indicadores de anemia, e o que a gente pode inferir é que, como acontece nos cães domésticos, né, o curso da infecção por Trypanosoma evans é fatal em cães não tratados, é muito provável que no caso dos lobinhos, quando chega a esse grau de anemia, né, eles podem acabar ficando prostrados ou vir a óbito e não são nem capturados nessa fase onde eles apresentam esse quadro, né, mais intenso de anemia. Bom, quanto à resposta à infecção, foi observado um efeito positivo direto da infecção por Trypanosoma cruzi e da co-infecção, né, resultando então a um aumento de monócitos e neutrófilos nos coatis. E essa leucocitose, né, decorrente de uma monocitose, ela tem sido observada, tem sido descrita na fase aguda da infecção por Trypanosoma cruzi, tanto em coatis em condições de infecção natural, quanto em Trichomes fosteri sob condições experimentais. Além disso, na fase crônica da infecção por Trypanosoma cruzi, existe um aumento, é relatado um aumento no número de neutrófilos que, juntamente com os monócitos e linfócitos, vão atuar para reparar o dano tecidual que foi ocasionado pelas formas amastigotas de Trypanosoma. Então, isso justificaria, né, essa leucocitose. No caso dos lobinhos, foi observado um efeito negativo direto na resposta à infecção, resultando, então, numa redução de monócitos e neutrófilos. O que tem sido discutido e sido demonstrado na literatura, né, é que na fase crônica da infecção por Trypanosoma evans, ocorre uma linfopenia, então essa redução dos linfócitos, isso foi demonstrado em condições experimentais, né, em ratos de laboratório, além de ter sido demonstrado também em cães domésticos infectados por Trypanosoma evans, tanto em condições naturais quanto experimentais de infecção. Além disso, na fase aguda da infecção por Trypanosoma cruzi, sob condições experimentais, foi identificado, né, também essa linfopenia. Então, ainda que possa ser uma imunossupressão transitória, ela pode comprometer de forma considerável a saúde dos organismos parasitados, no caso dos canídeos, né, aqui. Bom, quanto ao investimento imune, foi observado um efeito positivo direto da infecção por Trypanosoma cruzi, resultando então em um aumento de linfócitos e de IgG anti-T cruzi circulante, e ainda um efeito positivo direto, né, nas co-infecções. Foi observado ainda um efeito negativo indireto na condição corpórea via investimento imune. Para os lobinhos, a infecção por cruzi e a co-infecção demonstrou também resultou em um efeito negativo direto no investimento imune, né, resultando então no aumento de IgG anti-T cruzi, e a infecção por Trypanosoma evans e a co-infecção também resultou num efeito positivo direto no investimento imune, resultando então, né, no aumento de linfócitos e IgG anti-Trypanosoma evans. A gente observou ainda um efeito negativo indireto na condição corporal dos lobinhos, né, na infecção por Trypanosoma evans e na co-infecção via investimento imune. Não foi observado um efeito aqui, então, no caso da infecção por cruzi. Para as jaguatiricas, foi observado um efeito positivo na co-infecção, né, no investimento imune, resultando no aumento de IgG anti-T cruzi, e um efeito positivo direto no investimento imune na infecção por evans e na co-infecção também. Além disso, foi observado um efeito positivo indireto aqui na condição corporal das jaguatiricas.
Nas infecções por tripanossoma, existe uma potente estimulação da resposta tanto imune celular, né, da resposta imune tanto celular quanto humoral. Isso acaba resultando no aumento de imunoglobulinas circulantes, né, o que vai resultar numa hipersensibilidade autoimune. Então, com isso, ocorre a formação de muitos imunocomplexos. Esses imunocomplexos, eles se depositam na parede dos vasos, principalmente na microcirculação, e acabam então acarretando num dano à camada endotelial, né, dos vasos. Isso gera uma hemorragia disseminada e acarreta então no fenômeno que é conhecido, uma condição que é conhecida como coagulação intravascular disseminada. Essa condição tem sido demonstrada, né, em várias espécies de mamíferos parasitados por tripanossoma e foi demonstrado também ocorrendo em coatis parasitados, né, no Pantanal. Então, o que se pode concluir, baseado nesses resultados, é que os efeitos na saúde dos mesocarnívoros no Pantanal, né, parasitados por Trypanosoma cruzi e Evans, são muito variáveis, né, eles dependem muito do organismo ali parasitado, das condições em que ele está ali, depende muito da espécie, da parasitemia, enfim, de inúmeras variáveis. Além disso, as coinfecções, elas parecem potencializar os efeitos nos indicadores de saúde e os coatis parecem ser, né, a espécie mais afetada, já que nós observamos os efeitos, né, deletérios na condição corpórea, tanto via indicadores de anemia, quanto via investimento imune. E isso pode estar relacionado, então, ao fato de ser uma espécie que frequentemente atua como amplificadora, então ela tem, né, uma carga parasitária mais alta. Então, no geral, assim, né, o que fica de considerações finais, né, é que considerar a condição de reservatório como temporal e espacial é fundamental no ciclo de transmissão, nos estudos dos ciclos de transmissão, de epidemiologia e, consequentemente, na definição de medidas de vigilância epidemiológica de uma determinada parasitose. Além disso, avaliar a saúde do hospedeiro é essencial para entender como os parasitos influenciam seus hospedeiros nos níveis individual e populacional, além de nos permitir, né, compreender melhor a relevância ecológica das interações parasita-hospedeiro. Bom, então o que eu tinha para falar era isso. Eu agradeço a atenção, eu deixo aqui meu e-mail caso surjam alguma dúvida, né? E eu vou estar disponível para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Muito obrigada.